Leonardo Santos. Nascido Nova Iguaçu. em 8 de janeiro de 83. torcedor, Botafogo. uma paixão, Família. um sonho. Transformar o mundo. Se pudesse dizer alguma coisa para alguém, o que você diria? Acredita em você mesmo que você vai conseguir. Não desista. Então, Leonardo Chucrute, eu ganhei esse apelido na época de cursinho, quando eu comecei a fazer um preparatório. Um professor me deu esse apelido. Na época eu fiquei muito grilado, porque é um lance até engraçado, que a gente fazia educação física num batalhão, e aí o que acontece? Às vezes a gente vinha direto do batalhão para casa, para a escola, não tinha tempo de tomar banho, e aí teve uma vez que eu fui direto, aí cheguei suado, aí o professor, o Júnior na época, Marilson, ele falou assim, você parece um chucrute. Aí eu fiquei triste com isso, né? E aí depois, nome muito simples, Leonardo Santos, até na faculdade tinha um cara com o mesmo nome que eu, aí eu falei, não, é melhor Chucrute. E acabou que Chucrute se tornou único. Então hoje eu sou professor, origem, sou empresário, eu trabalho no ramo da educação, no ramo educacional. Hoje eu me considero um consultor educacional e ajudo as pessoas a transformarem vidas. Na verdade, hoje eu queria que você que está me assistindo, que você pudesse acreditar que muitos momentos na sua vida vão vir pessoas falando. Na verdade, eu falo que a vida é um jogo. E tem pessoas que torcem a favor, tem gente que torce contra, tem gente que joga a favor, tem gente que joga contra. E eu vim falar para você que você não deve olhar para quem está jogando contra, torcendo contra, você tem que olhar para você e determinar, eu sou vitorioso, eu vou conseguir, a minha estrela vai brilhar. Então, na verdade, é uma história engraçada, porque eu tinha acabado de ser desligado da Academia da Força Aérea, eu fui piloto da Aeronáutica, né, no segundo ano, e meu padrasto ficou muito triste, porque eu podia fazer prova para voltar como oficial intendente ou oficial infante, que a gente chama de AFA 2. Eu simplesmente não fiz, porque na verdade eu queria ser piloto. Então eu falei, poxa, eu vou procurar alguma coisa para eu fazer, depois eu pago uma aviação civil e vou seguir adiante. Só que, quando eu fui desligado, meu padrasto cortou tudo, cortou carro, e aí eu falei, caramba, o que eu sei fazer? E aí eu lembrei que antes de entrar na academia, em paralelo, até alguns finais de semana que eu vinha da academia, eu dava aula lá na FRJ de graça, comunitário, no pré-comunitário, e a galera gostava da minha aula. E aí eu cheguei num colégio na Ilha do Governador e falei pro cara, falei assim, poxa, será que eu poderia dar aula aí? Aí o cara falou assim pra mim, como assim dar aula? Dar aula nem é assim não, você tem que ser formado. Eu falei, não, mas cara, eu sou bom, pode acreditar em mim que com certeza eu sou bom. Aí ele foi, olhou pra mim e falou assim, cara, vamos fazer um teste. Aí olhou e virou assim, aí comecei a dar aula pra ele, fiz na geometria lá, fiz aquele círculo que eu aprendi com um professor legal. Aí ele falou assim, cara, tudo bem, eu até gostei da sua aula, porém eu não tô precisando de um cara de matemática não, tô precisando de física, eletricidade. Eu falei, putz, eletricidade, eu odeio eletricidade, que eu tinha visto. Aí eu falei, não, tranquilo, cara, eu sei eletricidade. Fui lá, cepei horrores e comecei a dar aula. Aí comecei a dar aula de física nesse colégio, fazendo a faculdade em paralelo. Aí vinham as oportunidades foram aparecendo, né? E aí eu cheguei numa formatura de sargento de um amigo meu, que é o Magalhães. Aí ele falou assim, pô, cara, lá no Progressão estão precisando de monitor, os caras pagam R$9 a hora. Eu falei, caraca, R$9? R$9, os caras me pagaram 5 horas, R$45 por dia, 20 dias, 900 prata. Eu tô duro, sem nada. Vou atrás desse cara. Aí liguei na época lá pro cara, e o cara falou, pô, tudo bem, cara, você pega qual matéria? Aí eu falei, pego matemática, física e química. Ele, pô, tu é um monitor. Aí comecei a interagir com a galera, e aí é aquela história que eu falo sempre, né? Eu acredito em mudança de vida. Então comecei a brincar com os meninos, a conversar, e aí faltou um professor, ele me ligava meia-noite, 1h da manhã, Chucrute, amanhã vai ter aula, tá afim? Aí eu falei, tô tranquilo. E aí uma das coisas diferenciais na vida das pessoas que eu falo sempre, a minha aula começava às 8h20. Se eu saísse da Ilha do Governador 6h20, eu chegava atrasado. Se eu saísse 5h50, eu chegava 1 hora antes. Que horas que eu saía? 5h50. Então, comecei a interagir com os alunos
Depois de monitor, comecei a dar aula. Aí as pessoas falavam assim, caramba, pô, bota o chucrute para dar aula, bota o chucrute para dar aula. E aí a aula começou a melhorar, de 9 foi para 22, e comecei a dar aula de manhã, de tarde, de noite, final de semana, e a vida veio. E aí surgiu uma oportunidade. Na época, eles estavam lá no curso de Niterói e falaram que ia fechar. Aí um dos sócios falou assim, cara, se eu fechar esse curso, pô, não posso, vou perder tantos reais. Aí falou assim, poxa, Chucrute, tu quer ser sócio? Aí eu falei, pô, com certeza. Como é que eu faço? Porque eu já sabia, na verdade eu não estava nem olhando a sociedade. Eles falaram para mim, ó, se tu for sócio, a aula vai aumentar. Eu falei, pô, show de bola. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar, vou ser o sócio, e aí se você me der um percentual no centro, feliz da vida. E aí comecei. Entrei no cursinho em Niterói, dava um prejuízo mensal bastante grande, pode acreditar. E aí comecei a coordenar, dar aula, panfletar, nunca tive vergonha, vender para o pai. E hoje é um dos maiores colégios e cursos de Niterói, eu falo isso com muito orgulho, porque eu falo sempre que o Papai do Céu me deu muito mais do que eu mereço. Mas eu tenho certeza também foi porque não existe na minha vida a palavra impossível. O impossível é um termo que inventaram. Se você me der a missão, eu vou cumprir, porque tudo é possível aquele que acredita, aquele que busca, aquele que corre atrás, aquele que cedo madruga. Parece jargões assim que todo mundo fala, mas é verdade. Você vai atrás que você vai conquistar. Eu tenho certeza disso.